Desde que o meu filho nasceu, eu dediquei minha vida inteira a ele. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para garantir que ele tivesse uma infância digna, uma educação boa e uma vida melhor do que a minha. Muitas vezes deixei de comprar coisas para mim para poder dar o melhor a ele. Nunca me importei com sacrifícios, porque ser mãe sempre foi o meu maior orgulho. Cresci com a certeza de que o amor de um filho é o vínculo mais forte que existe. Por isso, quando ele me pediu para cuidar da minha aposentadoria, eu nem hesitei. Confiei de olhos fechados como só uma mãe confia. Ele dizia que era para o meu bem, que eu já tinha feito muito e que agora merecia descansar. Aquilo me emocionava. Pensava que tinha feito tudo certo como mãe, afinal, que filho se preocupa tanto assim com a mãe? Fiquei até comovida com o cuidado dele. Disse que ia investir meu dinheiro melhor, cuidar das contas, evitar que eu me preocupasse com burocracias. Achei bonito da parte dele. A ideia de ser cuidada pelo próprio filho me deu um alívio. A vida inteira eu fui a cuidadora. Talvez agora fosse a minha vez de ser cuidada, pensei. Com o tempo fui entregando mais do que só a responsabilidade pelo dinheiro. Entreguei a confiança, as senhas, os documentos, tudo. Ele dizia que era mais prático, que eu não precisava me preocupar com nada. E eu, boba talvez, achei que aquilo era carinho. Que mãe não gostaria de ser poupada de contas e filas de banco? Comecei a relaxar, acreditando que estava sendo protegida. A verdade é que naquele momento eu nem imaginava o quanto isso me custaria. Estava cega por um amor que eu achava que era recíproco. Os primeiros meses foram tranquilos. Ele me dizia o que estava fazendo, mostrava extratos, fazia questão de me manter informada. Isso só aumentava minha confiança. Me sentia segura, como se tivesse tomado a melhor decisão. Eu dormia em paz, sem pensar em boletos ou vencimentos. Meu filho parecia saber o que estava fazendo. E mesmo quando não entendia direito as explicações, eu sorria e dizia: "Confio em você, filho." A frase saiu tantas vezes da minha boca que até hoje ecoa na minha memória com um gosto amargo. Aos poucos, percebi que já não sabia mais o valor da minha aposentadoria. Quando perguntava, ele dizia que estava tudo sob controle, que não precisava me preocupar. Comecei a notar que ele se irritava quando eu perguntava demais. Mas eu achava que era estresse, que era exagero meu, que talvez estivesse sendo inconveniente. A maternidade nos ensina a dar o benefício da dúvida, a acreditar sempre na boa intenção. E foi isso que fiz. Continuei confiando, mesmo quando meu coração já começava a desconfiar em silêncio. Demorou, mas um dia eu entendi que aquela confiança cega era o primeiro passo do meu erro. E o mais doloroso foi perceber que o que ele fazia não era proteção, era controle. Mas naquele início, tudo parecia tão natural, tão envolvido de boas intenções. Quando a gente ama, acredita até no impossível. E eu acreditava porque era meu filho. A última pessoa que eu imaginaria que pudesse me ferir. Ainda não sabia, mas ali começava um caminho muito difícil, onde a decepção seria minha maior companheira. No começo as mudanças eram tão sutis que quase passavam despercebidas. Uma conta que ele dizia ter pago, mas que depois aparecia como atrasada. Uma compra que eu não lembrava de ter autorizado, mas que ele explicava com naturalidade. Sempre tinha uma justificativa pronta, e eu, por amor, aceitava. Achava que estava ficando esquecida, que ele estava certo, que eu devia mesmo deixar tudo nas mãos dele. Mas algo dentro de mim começou a se inquietar. Um incômodo silencioso que eu não sabia nomear, mas que crescia dia após dia. Um dia, quis comprar um presente para minha neta e pedi meu cartão. Ele disse que estava resolvendo umas pendências, e que era melhor eu não mexer com dinheiro naquele momento. Estranhei, mas obedeci. Logo depois, precisei de dinheiro para pagar um exame médico e ele me respondeu com "agora não dá." Fiquei constrangida, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, senti vergonha de precisar do meu próprio dinheiro. Era como se eu tivesse voltado à adolescência pedindo mesada. Mas eu não era adolescente, era uma mulher aposentada com direito ao que era seu. Comecei a prestar mais atenção. Notei que ele evitava me deixar sozinha com correspondências, principalmente as do banco. Quando eu perguntava qualquer coisa sobre meu dinheiro, ele mudava de assunto ou dizia que eu não estava bem para entender certas coisas. Aquilo me doía, mas eu não falava nada. Tinha medo de magoá-lo, de criar briga, de parecer ingrata. Afinal, ele dizia que fazia tudo por mim. Mas aos poucos, aquele discurso de cuidado foi se tornando uma prisão. E eu, sem perceber, já não tinha mais controle da minha própria vida. Às vezes, ele saía com o meu cartão e passava o dia todo fora. Quando voltava, dizia que era coisa de banco ou de investimento, que era melhor assim. Uma parte de mim queria acreditar, mas outra parte já começava a gritar em silêncio. Era como se eu vivesse em uma casa onde tudo era meu, mas nada me pertencia.
Meu nome estava nos documentos, mas minha voz não era mais ouvida. Comecei a me sentir apagada, como se minha presença fosse apenas simbólica. Eu estava ali, mas não decidia mais nada sobre mim mesma. As conversas com ele mudaram de tom. Antes ele falava comigo com doçura. Agora respondia impaciente como se eu fosse um fardo. Bastava eu perguntar algo que ele já ficava nervoso, dizendo que eu estava desconfiando dele. Aquilo me machucava profundamente. Era como se meu amor estivesse sendo usado contra mim. Passei a me calar para evitar conflitos. Achava que era uma fase, que tudo voltaria ao normal. Mas no fundo eu sabia, aquilo era só o começo do fim da nossa relação de confiança. Foi ali que aprendi que o abuso não começa com gritos ou ameaças. Ele começa com pequenos gestos, com a manipulação disfarçada de carinho, com decisões tomadas para o seu bem. E quando a gente percebe, já está tão enredada que sair parece impossível. Mas mesmo sem saber como, naquele momento eu comecei a enxergar. E enxergar é sempre o primeiro passo para mudar. Eu ainda não sabia o que fazer, mas pela primeira vez desejei ter de volta a mulher que um dia fui, forte, independente e dona do próprio destino. A pior solidão não é estar sozinha, é estar cercada de gente e mesmo assim se sentir invisível. Foi exatamente isso que comecei a viver. Minha casa, antes cheia de vozes, cheiros de café e risadas, se tornou um lugar silencioso. Meu filho passou a controlar quem entrava e quem saía, e até minhas amigas foram, aos poucos, afastadas. Ele dizia que algumas influenciavam negativamente, que outras eram fofoqueiras. E eu, boba, fui acreditando. Quando percebi, já não recebia mais visitas nem telefonemas. Estava isolada, presa numa gaiola invisível. Ele passou a decidir tudo sozinho. O que comprar, quando comprar, até o que eu comia. Se eu queria algo diferente, ele dizia que era caro ou desnecessário. Comecei a me sentir como uma criança que precisa pedir permissão para tudo. Mas eu era uma mulher adulta com anos de vida e experiências. A humilhação de ter que justificar cada desejo, por mais simples que fosse, me corroía por dentro. O controle era sutil, mas constante. E o pior é que, para os outros, parecia cuidado. Ninguém via o que eu vivia entre aquelas paredes. Em certos dias eu nem sabia mais que dia da semana era. Me sentia sem propósito. Sem função. Antes eu cuidava da casa, da família, resolvia problemas. Agora, eu apenas existia. Ele dizia que eu precisava descansar, que eu já tinha feito muito. Mas descansar não é o mesmo que ser anulada. Eu queria viver, não apenas esperar o tempo passar. Sentia falta das pequenas coisas, ir à feira, escolher minha própria comida, conversar com as vizinhas. E principalmente sentia falta de ser ouvida, de ser respeitada como mulher. Comecei a escrever em um caderninho escondido. Escrevia o que sentia, o que lembrava, o que sonhava. Aquilo era a única coisa que ainda me dava um pouco de voz. Me agarrava àquelas páginas como quem segura um pedaço de si. Às vezes, chorava enquanto escrevia. Outras vezes, me pegava rindo sozinha de memórias antigas. Aqueles momentos me lembravam que ainda existia vida dentro de mim, mesmo que abafada. Meu filho não sabia desse caderno, e talvez por isso ele fosse tão valioso. Era meu refúgio, meu desabafo silencioso. Em uma tarde de chuva, sentei na poltrona da sala e olhei pela janela por horas. Vi a água escorrendo pelo vidro e pensei em quantas lágrimas eu já tinha engolido calada. Ninguém imagina a dor de uma mãe que se sente traída pelo próprio filho. Mas pior do que a traição era a dúvida. Será que era mesmo abuso? Ou será que eu estava exagerando? Essas perguntas me torturavam. Porque quando a violência é disfarçada de cuidado, a confusão é maior do que a dor. E naquele momento, eu só queria entender o que estava acontecendo comigo. Foi nesse silêncio que comecei a escutar a mim mesma. E ali, na solidão da minha própria casa, compreendi que não era exagero nem ingratidão. Era sofrimento. E sofrimento silencioso também é violência. Aquilo que eu chamava de descanso era controle. Aquilo que parecia zelo era posse. Eu estava perdendo a mim mesma. E o mais urgente agora era me encontrar de novo, antes que fosse tarde demais. Demorei muito para conseguir falar com alguém sobre o que eu estava vivendo. Sempre que tentava comentar algo, as palavras emperravam na garganta. Era como se admitir aquilo fosse uma traição, não contra ele, mas contra mim mesma. Eu tinha medo do julgamento, da vergonha de parecer fraca, de reconhecer que fui enganada por alguém que criei com tanto amor. Sentia como se tivesse falhado como mãe, e isso doía mais do que qualquer humilhação que eu estivesse passando. Minhas amigas começaram a notar meu afastamento. Uma delas, com quem eu conversava quase todo dia, chegou a me perguntar se estava tudo bem. Respondi que sim, com um sorriso amarelo. Na verdade, eu queria gritar, chorar no ombro dela, mas não conseguia. A vergonha era grande demais.
Pensava, e se ela não acreditar? E se achar que estou exagerando? No fundo, eu ainda tentava proteger meu filho, mesmo sabendo que ele não estava me protegendo. Era um conflito interno devastador. Em um encontro raro com algumas vizinhas, ouvi uma delas comentar que também sentia que os filhos a tratavam como se ela fosse um peso. Fiquei em silêncio, escutando. Cada palavra dela era como um espelho. Vi nos olhos dela o mesmo vazio que sentia nos meus. Aquela conversa me marcou profundamente. Pela primeira vez, percebi que eu não era a única. Que existiam outras mulheres como eu vivendo caladas, suportando abusos disfarçados de preocupação. Não estávamos sozinhas, mas estávamos isoladas umas das outras. Depois daquele dia, comecei a prestar atenção nas outras histórias ao meu redor. Mulheres que foram afastadas do próprio dinheiro, que perderam autonomia, que passaram a depender de filhos adultos para tudo. E todas tinham uma coisa em comum: o medo de falar. Percebi que esse tipo de abuso é sorrateiro, mas muito mais comum do que eu imaginava. E isso me deu coragem, mesmo que ainda fosse pequena. Uma sementinha plantada no meu coração, dizendo que talvez eu pudesse reagir, que eu não era fraca, só estava ferida. Criei coragem e liguei para uma amiga de infância. Ela sempre foi direta, sincera, sem rodeios. Contei parte do que estava acontecendo, com a voz trêmula. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Você precisa fazer algo por você." Aquela frase ficou na minha cabeça. Pela primeira vez, alguém me lembrava que eu também importava. Não como mãe, não como idosa, mas como mulher. Aquela ligação foi como um sopro de vida. Algo dentro de mim começou a despertar. Não foi fácil, mas naquele momento percebi que o silêncio só favorecia quem nos machucava. E que a vergonha não era minha. A vergonha era de quem se aproveita do amor de uma mãe. Comecei a entender que falar era o primeiro passo para me libertar. Ainda não sabia como, nem quando, mas uma coisa estava clara. Eu não ia mais fingir que estava tudo bem. Porque se tem uma coisa que aprendi, é que quando a gente cala, a dor vira rotina. E eu não queria mais viver com dor. Foi em um domingo de manhã que tudo desabou de vez. Eu havia acordado cedo, com vontade de preparar um café especial, daqueles que enchem a casa de cheiro de lembrança boa. Fui até a cozinha e, para minha surpresa, a despensa estava quase vazia. Não havia café, nem pão, nem nada fresco. Perguntei ao meu filho se ele podia ir até a padaria, e ele respondeu com frieza: "Não temos dinheiro para isso hoje." Aquilo me atingiu como uma bofetada. Como assim? Não tínhamos dinheiro para café e pão? Respirei fundo e tentei entender. Lembrei que dias antes, ele havia comprado um eletrônico novo, daqueles caros. Confrontei-o, perguntando como era possível faltar o básico e sobrar para luxo. Ele levantou a voz, disse que eu não entendia nada de finanças, que estava sendo ingrata. Gritou que ele fazia tudo por mim, e que eu só reclamava. Fiquei paralisada, não pelo volume da voz, mas pela crueldade escondida nela. Pela primeira vez, vi nos olhos dele algo que nunca quis enxergar: desprezo. Me tranquei no quarto e chorei como não chorava há anos. Não era apenas tristeza, era um luto. A sensação de perder alguém que ainda está vivo, alguém que você ama, mas que já não reconhece. Lembrei de todas as noites em claro cuidando dele com febre, dos aniversários improvisados para que ele tivesse um bolo, das vezes em que deixei de comprar roupa nova para que ele não passasse vontade. E agora tudo aquilo parecia esquecido. Meu amor parecia não valer nada para ele. Passei o dia sem comer, sem falar, apenas pensando. Aquela humilhação foi a gota d'água. Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado e ao mesmo tempo se libertado. Eu não queria mais viver daquela forma. Não merecia aquilo. Decidi que precisava tomar uma atitude, mesmo sem saber ainda qual seria. Mas algo era certo, não podia mais me calar. Eu precisava reencontrar minha dignidade por mim, por tudo que eu fui, por tudo que ainda podia ser. Naquela mesma semana fui até a casa da minha amiga de infância, a mesma com quem havia conversado por telefone. Levei apenas minha bolsa e meu caderno de anotações. Cheguei lá com os olhos inchados, e ela me abraçou sem perguntar nada. Sentamos e conversamos por horas. Ela me escutou, me acolheu, e pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Aquela conversa me deu forças que eu nem sabia que ainda tinha. Entendi que não era tarde para mudar, que ainda havia tempo para recomeçar. Voltei para casa decidida a enfrentar a realidade. Sabia que não seria fácil, que ele poderia se irritar, tentar me fazer sentir culpada. Mas eu já não era mais a mesma. Aquela humilhação tinha acendido algo dentro de mim, um tipo de coragem que só nasce da dor. E agora eu queria mais do que sobreviver, eu queria viver, com liberdade, com respeito, com autonomia. E por mais difícil que fosse, eu estava pronta para lutar por isso.
Não existe dor maior do que ter que se proteger de alguém que você ama. E ainda assim, foi exatamente isso que precisei fazer. Escolhi um dia em que ele estava calmo e pedi para conversar. Sentei no sofá com o coração acelerado, mãos trêmulas, mas firme na minha decisão. Olhei nos olhos dele e disse, com todas as letras, que queria de volta o controle da minha aposentadoria. Disse que não aceitava mais viver daquela forma. Pela primeira vez falei como mulher, não como mãe. Ele riu como se fosse brincadeira. Disse que eu estava sendo influenciada, que era paranoia. Tentou me desqualificar com palavras disfarçadas de preocupação. Disse que eu estava confusa, que estava velha demais para lidar com essas coisas. Mas eu não recuei. Repeti que queria meu dinheiro, minhas senhas, meus documentos. Não aceitei ser silenciada. E quando ele viu que eu não ia ceder, o tom mudou. Veio a raiva, o grito, a acusação de ingratidão. Doeu muito, mas eu permaneci sentada sem baixar a cabeça. Nos dias que se seguiram, o clima em casa ficou insuportável. Ele mal falava comigo. Bateu portas, saiu sem dizer onde ia, ficou dias sem aparecer. Em outros tempos, isso teria me deixado em prantos. Mas agora eu estava diferente. Não era mais uma mulher assustada. Era uma mulher ferida, sim, mas consciente do próprio valor. Comecei a pesquisar, buscar informações sobre meus direitos. Descobri que o que ele fazia tinha nome: violência patrimonial. E mais importante, que eu não estava sozinha. Procurei uma assistente social que me orientou com clareza e delicadeza. Ela me ouviu com atenção, me explicou cada passo para recuperar o que era meu. Saí daquele encontro com um papel na mão e um pouco de esperança no peito. A vergonha deu lugar à coragem. Liguei para o banco, agendei uma reunião, levei os documentos que ainda estavam comigo. Falei com calma, mas com firmeza. E naquele momento comecei a retomar o controle da minha vida. Aos poucos, mas com passos firmes. Meu filho ficou furioso ao saber das minhas ações. Disse que eu estava jogando tudo fora, que a família vinha em primeiro lugar. Mas eu já não me abalava com essas palavras. Respondi com serenidade que o amor não justifica abuso, que respeito é a base de qualquer relação. Disse que ele sempre seria meu filho, mas que eu não aceitaria mais ser tratada como um peso. Não gritei, não chorei, apenas me mantive firme. E essa foi a maior vitória de todas, não me perder mais de mim. Foi difícil, muito difícil. Mas a dor de enfrentar o próprio sangue foi menor do que a dor de viver anulada. Hoje entendo que amar um filho não significa aceitar tudo. E que proteger a si mesma às vezes é o maior ato de amor que podemos fazer, inclusive por ele. Porque no fim das contas, filhos também precisam aprender que mãe não é propriedade. Mãe é mulher, é ser humano. E merece ser respeitada, ouvida e valorizada. Recuperar minha aposentadoria foi só o começo. O mais difícil, na verdade, era recuperar a mim mesma. Me olhava no espelho e via uma mulher cansada, com olhos que carregavam muito mais do que rugas, carregavam histórias de silêncio e resistência. Mas dentro daquele olhar, havia também algo novo: determinação. Eu sabia que não seria fácil reconstruir a minha vida, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia dona de mim. E isso, por si só, já era uma vitória imensa. Comecei a fazer coisas simples que antes me eram negadas. Ir ao mercado, escolher minha própria comida, tomar um café na padaria da esquina. Cada gesto cotidiano parecia pequeno, mas era gigante dentro do meu processo. Voltei a andar na praça, a conversar com vizinhas, a responder mensagens das amigas. Era como se eu estivesse voltando à superfície depois de anos submersa. A liberdade tem um sabor especial quando a gente passa tempo demais engolindo silêncio. Com a ajuda da assistente social, consegui mudar meus dados bancários e colocar limites legais para qualquer movimentação. Voltei a administrar minhas contas, mesmo sem entender tudo de tecnologia. Pedi ajuda quando precisei sem vergonha. Cada conta paga, cada valor anotado, era uma forma de reafirmar: eu sou capaz. Comecei a planejar meus gastos, a separar um dinheirinho para coisas que me faziam bem. Pequenos luxos como um corte de cabelo, um tecido novo, um sapato confortável. Coisas que me faziam lembrar que eu merecia. O relacionamento com meu filho ficou distante por um tempo. Havia mágoa dos dois lados. Mas não me arrependi. Mesmo com o coração apertado, sabia que tinha feito certo. Algumas conversas foram necessárias, e aos poucos ele começou a entender, ou pelo menos aceitar, que eu não era mais dependente. Disse a ele que o amava, mas que amor não podia mais ser confundido com obediência cega. E que se um dia ele quisesse reconstruir o respeito entre nós, eu estaria disposta, mas nunca mais calada. Retomei meu caderninho de anotações, aquele que me serviu de alívio nos dias escuros. Agora, ele se enchia de planos, de metas, de pensamentos positivos.
Comecei até a escrever pequenas memórias da minha vida, lembranças da infância, da juventude e da maternidade. Era uma forma de reafirmar minha história, de não deixar que ela fosse apagada por um capítulo doloroso. A dor ainda estava ali, mas dividia espaço com a esperança. E isso era novo. E bonito. Recomeçar nunca é simples, principalmente depois de certa idade. A sociedade quer nos fazer acreditar que já é tarde demais. Mas eu descobri na pele que nunca é tarde para se levantar, para se olhar no espelho e dizer: você ainda pode. Não importa quantas vezes nos calaram, nos diminuíram ou nos fizeram duvidar de nós mesmas. O que importa é que quando a gente decide voltar a existir de verdade, nada mais nos impede. E eu estava existindo de novo com força, com dignidade e com paz. Hoje olho para trás e vejo o quanto caminhei desde aquele dia em que me vi pedindo permissão para viver. Parece outra vida. E de certa forma é mesmo, porque agora sou outra mulher. Não sou mais aquela que aceitava calada, que confundia controle com cuidado, que se sentia culpada por querer o que era seu por direito. Eu aprendi da forma mais dolorosa que silêncio pode ser veneno. E por isso escolhi transformar minha história em voz, uma voz que nunca mais será calada. Passei a participar de rodas de conversa com outras mulheres da minha idade. Conto minha história sem vergonha, sem medo, porque sei que ela ecoa em muitas outras vozes. E cada vez que compartilho meu relato, vejo olhos marejados, cabeças balançando em concordância, suspiros contidos. Descobri que o que vivi é mais comum do que se imagina, só que poucas têm coragem de falar. E eu entendi que minha dor não foi em vão. Ela serviu para abrir caminhos, para inspirar outras a se levantarem também. Transformei minha dor em ação. Com a ajuda da assistente social e de algumas amigas, criamos um grupo de apoio para mulheres acima dos 50 anos que enfrentam abuso financeiro e emocional dentro da própria casa. Damos nome ao que antes era apenas confusão. Trocamos experiências, orientações e principalmente acolhimento. Porque nada é mais poderoso do que ser ouvida por quem te entende. Ali aprendi que juntas somos mais fortes. E que nenhuma mulher deve enfrentar isso sozinha. Meu filho ainda está presente na minha vida, mas de forma diferente. Nosso relacionamento se reconstrói lentamente com limites claros. Não esqueço o que aconteceu, mas não deixo que isso defina quem sou. Aprendi que perdoar não é esquecer nem apagar, é escolher seguir em frente sem carregar o peso da mágoa. E isso me libertou. Hoje ele me vê com outros olhos. E se aprendeu algo com tudo isso, espero que seja que amor de mãe é precioso, mas não é incondicional a ponto de aceitar a dor como rotina. Caminhar pelas ruas agora tem outro sentido. Sinto o vento no rosto com leveza. Entro em lojas, olho vitrines, compro o que posso com prazer, sem culpa, sem pedir permissão. Converso com desconhecidos, sorrio sem medo, e olho nos olhos sem baixar os meus. A mulher que fui um dia, aquela forte, decidida e cheia de vida, ela não morreu. Ela apenas estava adormecida, esperando coragem para despertar. E agora, desperta, ela não volta mais a se calar. Essa história é minha, mas poderia ser de tantas outras. Se você chegou até aqui, saiba que não está sozinha. O que fizeram com você não define quem você é. A vergonha não é sua, nunca foi. E mesmo que tenha levado tempo para perceber, ainda dá tempo de mudar. Basta um passo, um pedido de ajuda, uma decisão. E quando você der esse passo, estarei aqui com minha voz, com minha história, com minha mão estendida, porque juntas, a gente aprende a viver de novo. E com dignidade.